Glória a Deus. Bendito, glorificado, exaltado, santo é o Senhor. Nós glorificamos e exaltamos, nós o adoramos na beleza da sua santidade. Seja bem-vindo, que a graça do Senhor seja abundantemente derramada sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre os seus projetos, sobre os seus sonhos, sobre os seus pensamentos. Que a graça do Senhor seja abundantemente derramada sobre a sua saúde e sobre todas as áreas pertinentes à sua história. Afinal de contas, somos dependentes, completamente dependentes do Senhor. O próprio Jesus Cristo disse assim: sem mim nada podeis fazer. E o apóstolo Paulo, num contraponto, ele diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Por isso, é noite de agradecimento, de adoração, de louvor, de exaltação e glorificação do nome do Senhor dos Exércitos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sim, estamos aqui por causa dele, estamos aqui por meio dele e estamos aqui para ele. Abra o seu coração nesta noite de 2 de março de 2023, nesta noite de quinta-feira, e permita que o Espírito Santo complete a obra. E permita que o Espírito Santo transforme, opere poderosamente, fazendo a diferença na sua história. Eu glorifico a Deus, conforme a própria palavra de Deus nos diz. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui. Eu não sei quanto a você, mas eu afirmo, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor supriu cada uma das nossas necessidades, cuidando de nós em detalhes. Por isso, abra o seu coração e permita que o Espírito Santo complete a obra. Seremos breves, eu quero orar com você e também compartilhar mais uma porção, a nossa porção diária da palavra de Deus, o nosso devocional, o nosso maná, que nos alimenta todos os dias, que nos sustenta e nos fortalece. Mas eu conto com a sua participação nesta noite, convidando, compartilhando, disparando os aviãozinhos, as setinhas, para que alcancemos a maior quantidade possível de pessoas, em nome de Jesus. Permita que através da sua vida, muitos lares, muitas famílias, muitas vidas sejam abençoadas. Bem-vindos os que já estão comigo: Nilda Reis, Rafael Costa, Daniane Melo, Sinais Santos Reis, Francinete Ferreira. Deus abençoe. E que o Espírito Santo complete a obra na sua vida. Abra o seu coração. Lembre-se do que a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Se alguém ouvir e abrir o seu coração, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo. O Senhor está à porta.
perto. A própria Bíblia diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam. Ele está tão perto. Edilma Albuquerque, Deus te abençoe. Ele está mais perto do que você imagina, esperando uma oportunidade dada por você. Jaqueline Pereira, Deus te abençoe. Ele está aguardando uma oportunidade dada por você para entrar. Amanda da Silva, bem-vinda, Deus abençoe. E quando ele entra, ele muda o cenário. Quando ele entra, as coisas não permanecem como estavam. Quando ele entra, tudo começa a ser restaurado. Quando ele entra, tudo começa a ser renovado. Daula Cerda, bem-vinda. Deus abençoe. Permita que o Espírito Santo faça morada. Que ele entre e faça morada. Cada um de nós é mais do que vencedor. Lembre-se do que a Bíblia diz. Que em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Então, nunca se esqueça disso. Isso é Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Dilza Almeida, bem-vinda, Deus abençoe. Nós somos mais que vencedores. Se você acha que ser vencedor já é algo extraordinário, a Bíblia assegura, ela afirma que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Não somos apenas vencedores, somos mais que vencedores. Já parou para pensar nisso? Já parou para refletir sobre isso? Pois é. E eu quero orar com você. Já estou aqui com os cadernos de oração para nós apresentarmos diante do Senhor. E também, Luísa Farias, Deus abençoe, seja bem-vinda. E também vamos, na sequência, conversar um pouquinho sobre este capítulo 8 da carta de Paulo aos Romanos. E apresentar um aspecto aqui sobre esperança. Precisamos entender à luz da palavra, essa palavrinha tão importante chamada esperança. Giana Severo, bem-vinda. Deus abençoe. Esperança. Não é à toa que a Bíblia diz assim: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Jéssica Santiago, bem-vinda, Deus abençoe. Então eu preciso entender à luz da Bíblia Sagrada a esperança. A própria palavra diz assim: porque há esperança para o ferido. Como uma árvore cortada, ainda que na terra venha a envelhecer a raiz e o tronco cortado venha a secar, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá. Então há esperança para o ferido. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Veja a palavra esperança aparecendo diversas vezes. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Precisamos lidar com a palavra de Deus com sabedoria, entendendo os ensinamentos. Por que você encontra tanta gente desanimada hoje? Porque perdeu a esperança. Veja o que o próprio apóstolo Paulo escreve na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Andamos por fé e não pelo que vemos.
E se as pessoas começam a andar por aquilo que elas estão vendo, elas não têm fé. Se elas não têm fé, elas desanimam. Obviamente, sem esperança. Vera de Oliveira, bem-vinda. Deus abençoe. Por isso é tão importante examinar as Escrituras com sabedoria, guardando a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Porque ela, a palavra, Sheila Lima, bem-vinda, Deus abençoe, é lâmpada para os meus pés. Ela, a palavra, é luz para o meu caminho. É ela que me sustenta. Por isso eu preciso examinar essas Escrituras com muito cuidado e entender o que está acontecendo. Que não andamos por fé. Não andamos pelo que vemos. Nós andamos por fé. Não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Cada um de nós precisa examinar os ensinamentos, sabedor que não é aquilo que você está enxergando. Olha o que Paulo escreve na carta aos Romanos, no capítulo 8. Porque na esperança fomos salvos. Olha a esperança aparecendo outra vez. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Romanos 8, 24. Tem muita gente esperando naquilo que, naquilo que vê. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Veja que interessante, Romanos 8, 24 e 25, estou lendo agora. E aí eu busco a palavra lá de 2 Coríntios 5, 7, que diz que nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. E agora? Sônia Minuti, bem-vinda, Deus abençoe. Tem muita gente que perdeu a esperança porque anda por aquilo que vê. E quando não enxerga, desanima. Não podemos nos dar ao luxo de desanimar, e eu falei sobre isso nas últimas lives. Você pode recuperar essas informações depois. Tata Silva, bem-vinda. Deus abençoe. Abra o seu coração. Quero orar com você, quero realmente liberar uma palavra de esperança. Uma pessoa me ligou hoje no período da tarde, absolutamente desesperada. E eu dizia, calma, vamos entender o que está acontecendo. É uma angústia, Calma. Vamos separar as coisas. Porque o que for espiritual se trata espiritualmente. O que for natural se trata naturalmente. A enfermidade, a angústia, pode ser consequência de enfermidade. Então, tratamos com naturalidade. Tratamento médico, tratamento medicamentoso, tratamento de psicoterapia. Não, a questão é espiritual. Então tratamos espiritualmente. Jane, sejam bem-vindas, Deus abençoe, em nome de Jesus. Jaqueline, eu preciso entender cada situação que está acontecendo. Aí eu vou lidar com os problemas, sem perder a esperança. Porque essa pessoa falava de uma angústia. E eu digo, calma, não perca a sua esperança. Não desanime. Aconteceu alguma coisa diferente que gerou tudo isso? Não. Então vá com calma. Se são as mesmas situações, se são os mesmos problemas antigos, tenha calma. Como está escrito, aquieta a sua alma. Tranquiliza o seu coração. E que nesta noite você possa trazer à memória o que dá esperança. Porque na esperança nós somos salvos. Eu repito o que Paulo escreve aos Romanos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Jane Moreira, Deus abençoe. Você está esperando naquilo que você vê? Percebe por que muita gente ficou desesperada, por exemplo, com o resultado das eleições aqui no Brasil? E tem gente desesperada com o que está acontecendo lá na Europa, a guerra
entre Rússia e Ucrânia, desespero, desespero, desespero. Eu digo, calma, você está baseado no que você está vendo ou você tem esperança? Patrícia Teixeira, bem-vinda, Deus abençoe. Se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Nós estamos aguardando a volta do Cordeiro de Deus. Portanto, temos que esperar com paciência. Não é à toa que está escrito: esperei com paciência no Senhor. E ali esperar tem a ver com esperançar, o verbo da esperança. Esperança é substantivo, esperançar é verbo. Então ter esperança, esperançar, não está errada essa palavra não, é que é pouco usada. Roberta, seja bem-vinda, Deus abençoe. Então precisamos entender e trazer a memória. Doce Sabor Confeitaria, Deus abençoe. E trazer a memória é o quê? Aquilo que me dá esperança. Porque é esperança para o ferido. Solange Bento, bem-vinda, Deus abençoe. Ah, tô ferido, tô machucado, tô destruído, tô arrasado, tô acabado, tô liquidado, tô fraco, tô fraco, tô fraco. Calma! A esperança. Já reparou que as pessoas emendam uma palavra na outra e não conseguem nem respirar para falar? De desespero? Realmente a pessoa que falou comigo hoje à tarde estava em desespero. Já começou a chorar logo na segunda frase ao telefone. Precisamos entender que o crente sem esperança, ele entra em desespero. E o diabo adora isso. Ele trabalha para te desanimar, porque o desanimado perdeu a esperança. E hoje nós vamos exatamente tratar dessa questão da esperança. Porque na esperança fomos salvos. Isso é tão relevante que fala até de salvação. Esperança que se vê não é esperança. Esperança que se vê não é esperança. Glória a Deus, Daniane. Venho agradecer as orações e também a atenção e o carinho em meio às nossas angústias, mas sem perder a fé. Meu pai hoje terminou as sessões de quimioterapia. Glória a Deus. Muitas vezes, até essa é uma excelente ocasião para utilizar depoimento, o testemunho que você acabou de contar aqui, Daniane. Márcia Pereira, bem-vinda, Deus abençoe. Sabe uma das coisas que mais mata pacientes em tratamento de câncer? Perder a esperança. Ter um diagnóstico de câncer não é sentença de morte. E muitas pessoas, só porque houve um diagnóstico, entram em desespero e perdem a esperança. Leila, Paula Bispo, bem-vindas, Deus abençoe. E aí se entregam, morrem rapidinho. O diagnóstico não é a sentença. Até porque a última palavra vem do Senhor. Edna de Casarim, bem-vinda, Deus abençoe. Meu pai, anos atrás, mais especificamente 14 anos atrás, enfrentou problemas com um câncer de próstata. Simone Monteiro, bem-vinda, Deus abençoe. Passou por cirurgia. A cirurgia foi bem sucedida. E ele ganhou uma sobrevida de 2009 até 2017, quando a doença deu de novo o ar da graça. Mas, ainda assim, não era momento de pânico, nem desespero. Aí o tratamento não foi cirúrgico, foi imunoterapia e radioterapia de resgate. E meu pai ganhou mais uma sobrevida de 6 anos. E está vivo. E a doença está controlada. Até quando aprouver a Deus. O diagnóstico não é sentença. É um diagnóstico que precisa ser encarado com esperança. E eu aproveito essa citação para dizer para você o seguinte: eu não sei o que tem havido como diagnóstico na sua vida. Eu não estou falando agora só de enfermidade, ok? Eu não sei qual tem sido o diagnóstico na sua saúde física, emocional, mental, espiritual. Eu não sei qual tem sido o diagnóstico na sua vida financeira, desemprego,
dívidas. Eu não sei qual tem sido o seu diagnóstico na sua vida sentimental, no casamento, por exemplo. Eu não sei qual tem sido o seu diagnóstico em relação aos documentos, processos, causas da justiça e afins. Eu não sei qual tem sido o teu diagnóstico no seu ministério. Mas eu quero te dizer, mesmo que o diagnóstico seja ruim, não perca a esperança. Não é à toa que a Bíblia diz que há esperança para o ferido. Há esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Porque nós não somos guiados por aquilo que vemos. Somos guiados pela fé. E se perdermos a esperança, significa que não temos fé. Entendeu? Esperança é a palavra do dia. Pai, em nome de Jesus, nós oramos apresentando cada vida conosco nesta transmissão. Em nome de Jesus, visita os lares, as famílias, visita a saúde, visita as finanças, visita as documentações, os processos, os ministérios. Visita, Senhor Jesus, cada área dessas pessoas. Visita também estas cujos nomes estão escritos nas páginas dos cadernos de oração. O Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece cada necessidade. O Senhor conhece cada diagnóstico. E a nossa oração é a fim de trazermos de volta a todas essas pessoas e os que nos acompanham na transmissão esperança. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Não podemos nos deixar estremecer. Não podemos nos deixar abater. Não podemos nos deixar abalar. Não podemos abrir mão, porque o Senhor é quem cuida de nós. Porque o Senhor é quem nos sustenta. E a última palavra vem do Pai. Marilene Rodrigues, bem-vinda. Deus abençoe. Mônica Mariana, Deus te abençoe. Bem-vinda. Senhor, toca no coração de cada um, de maneira única e especial, despertando esperança, em nome de Jesus. Nós oramos, entregamos, confiamos e descansamos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Porque o Senhor é fiel. E porque há esperança. E nós confiamos. Porque o nosso Deus não dorme, não descansa. O nosso Deus cuida de nós. Reginaldo Santos, bem-vindo. Deus abençoe. Fátima, bem-vinda. Deus abençoe. Completa, Senhor, a tua obra na vida de todos, trazendo esperança. Traz de volta a esperança, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Não perca a esperança. Se o Senhor nos permitir, estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário. Um forte abraço, um bom descanso. Até amanhã. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, em todo o tempo, desde agora e para sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Paz do Senhor a todos. Boa noite, bom descanso, uma ótima sexta-feira e até amanhã. Shalom.